Alunos e alunas, os caros alunos, meus cumprimentos. Estamos hoje continuando, né, as nossas aulas de literatura piauiense. Vocês já viram, né, o nosso conteúdo programático, que ele é composto de 3 unidades. Na primeira unidade, vocês estudaram os conceitos de manifestação, de formação do sistema literário. Viram também o Ovidio Saraiva, né, e toda aquela celeuma que deu com a introdução da sua obra Poemas. Na segunda unidade, nós já começamos a falar realmente dos autores piauienses. Aí começamos com Leonardo das Dores Castelo Branco, passamos por o Hermínio Castelo Branco com a sua poesia sertaneja, a Luísa Amélia de Queiroz, que vocês sabem que o nosso universo é muito grande, né? O nosso universo, né, até sendo redundante, a nossa literatura piauiense, ela é vasta, ela é muitas vezes pouco conhecida, mas algumas mulheres fazem parte, e eu coloquei a Luísa Amélia de Queiroz, né? O nosso da Costa e Silva, né, o príncipe dos poetas piauienses, que ano passado, seu livro Zodíaco completou 100 anos, e a terceira unidade, nós vamos falar mais da ficção, né, do Jorge Rego de Carvalho, do Assis Brasil e particularmente do Fontes Ibiapina, em alguns, vendo na sua obra alguns elementos regionais. Para estudarmos essa terceira unidade, ela tem como parâmetro, né, pesquisar esses autores e obras, porque vocês sabem que não se estuda literatura sem estudar as obras dos autores, né? Porque é na obra que nós vamos conhecer a especificidade de cada obra, né? As temáticas com as quais eles trabalham. Nós vamos também reconhecer as marcas do romance regionalista no Piauí. E vamos analisar algumas obras representativas desses autores. Vocês já devem terem percebido pelo material que vocês receberam e que estão postados no site, né? Então, minha gente, para se falar do Fontes Ibiapina, ou de alguns aspectos regionais, por que eu escolhi o Fontes Ibiapina? Porque são vários autores, mas, como vocês já sabem anteriormente, é um autor que eu tenho estudado bastante desde a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado. Nos meus grupos de pesquisa, nós estudamos o Fonte. Inclusive, vocês sabem também disso, nós temos um grupo, né, o NEMA, que, onde estão guardados a biblioteca, né, do Fontes, o acervo do Fontes Ibiapina. Então, para estudar alguns aspectos do regionalismo em Fontes Ibiapina, eu escolhi a obra Vida Gemida em Samambaia, né? E para tal, para ver esses elementos, nós vamos falar também do que dizem os críticos, né, sobre o Fontes Ibiapina. O Herculano Moraes diz o seguinte, que o seu regionalismo, né, o regionalismo do Fontes, ele não revela nenhuma semelhança com o regionalismo próprio dos dramas políticos que o Gilberto Freire apresenta. Ele diz que o regionalismo, na obra do Fontes Ibiapina, ele é um regionalismo localista, né, de uma literatura confinada a um determinado espaço, o espaço piauiense. Há uma demografia típica, há uma geografia humana enraizada na tradição vocabular. Porque nós vamos estudar em qualquer obra do Fontes Ibiapina, mesmo que seja um romance histórico, se for o folclore, se for um conto, nós vamos sempre encontrar essa tradição vocabular. A linguagem nele é uma linguagem particular. E essa linguagem vai caracterizar esse regionalismo que nós estamos falando aqui. O Francisco Miguel de Moura, também falando da obra, ou desse regionalismo, ele diz que nos escritos do Fontes nós temos uma visão abrangente e solidária com a humanidade, especificamente com o homem sofrido, ele diz, do tempo dele.
porque ele e o Fontes, eles nasceram ali mais ou menos na mesma região, que é Picos, né? A professora Maria Figueiredo, foi minha professora lá na Federal, ela também traz um comentário crítico muito interessante e muito pertinente sobre o regionalismo na obra do Fontes Ibiapina. Ela diz que toda a obra dele, ela tem um fundo regionalista. E ela diz mais que ele soube captar e registrar como ninguém o fez melhor, né, em nossas letras, os costumes, as vivências do homem do interior do Piauí, o seu comportamento machista, sua filosofia de vida, seus princípios, suas normas, suas leis, suas crendices e superstições, e sua linguagem simples e rústicas, seus ditos, seus provérbios populares. Então, quando eu escolhi Vida Gemida, é exatamente porque em Vida Gemida, em Samambaia, ele vai tratar de tudo isso que esses nossos críticos disseram. E começa pelo título, Vida Gemida em Samambaia. Vida todos nós sabemos, gemida nós sabemos também o significado desse vocábulo. E Samambaia vem de samba mais baia. E ele vai dizer em algum momento do romance que o piauiense, o nordestino, principalmente o piauiense do interior, ele quando está alegre, ele dança, ele samba. Quando ele está triste, ele baia também, né? Ele reza, ele pede aos santos. Por que que ele faz isso, não é? Porque ele vai falar da seca. Ele vai falar da seca de um determinado período. E essa seca, aqui no Piauí, de 1932 a 1953, assim como um ciclo. Eu quero dizer também para vocês que essa obra, ele ganhou o 7º concurso nacional do Clube do Livro em primeiro lugar. Tá vendo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que desde a sua obra, ela tem 39 capítulos e logo no início, o capítulo 1 e o capítulo 2, ela é um capítulo que é retirado dessa obra e que vai dar um outro livrinho, né, que foi colocado nessa coleção Contar com o título de 32. 32 é um conto baseado ou retirado do primeiro e o segundo capítulo inteirinho. Se você pegar a obra, você vai ver que o primeiro e o segundo capítulo, que estará também aqui nessa obra Chão, que está também nessa obra Chão de Meu Deus. Então, a linguagem, ela é essencial na obra do Fontes Ibiapina. A gente não pode falar do Fontes Ibiapina sem falar da sua linguagem. E eu começo aqui no meu livro um estudo sobre vida gemida e eu digo o seguinte, é o que ele diz dentro da obra, que acho que isso tudo sintetiza o que eu estou falando aqui de regionalismo. Ele diz que o nosso velho Piauí sofrido parecia querer pegar fogo de uma vez. Dona Miséria, encarapitada no cavalo da fome, era como se batesse palmas, dançasse, gargalhasse naquelas choupanas de taipa e chão batido. E aquelas vivalmas sem destino certo. Quer dizer, aqui é uma imagem que ele passa para a gente de como as pessoas vivem, ou estavam vivendo, ou vivem, porque isso continua, a seca é cíclica. Nós, nordestinos e piauienses, sabemos disso, né? Então, o regionalismo também aparece no Fontes Ibiapina através das denúncias que ele faz de como o nordestino sofre no período das secas. Às vezes o abandono pela falta do poder público, né, de políticas públicas que ajudem esse nordestino a não sofrer tanto. Porque a gente sabe que é um problema, a seca ela pode ser minimizada. Outra coisa, ainda com relação à linguagem, é que às vezes ele usa a coisa de uma forma, quando eu digo a coisa, quer dizer assim, a sua narrativa, em alguns momentos, ela tem uma simplicidade, mas é uma simplicidade lírica. Por exemplo, a gente sabe que o Alonso, que é a personagem principal,
ele roubava bodes, né, cabras, para, segundo ele, sua família não morrer de fome. E um dia, ele foi preso por conta desse delito. E aí as crianças, desde a pequenininha, né, os filhos, pedindo para comer, né? Um até dizia engraçadamente, telo tarne, e a mãe já não aguentava mais. Cadê o papai? Dizer para as crianças onde estava o pai. Como é que uma mãe vai explicar para uma criança lá no interior a diferença entre o rico e o pobre? Por que o pai deles estava preso? Aí sabe o que ela faz? Ela usa realmente o quê? Uma linguagem que os meninos conhecem, que é a do gavião e da galinha, né? Do gavião e do pinto, né? Para poder dizer, o gavião são as autoridades e o pinto são os pobres, no caso, eles, né? Então, há mais coisas que a gente poderia falar, mas vocês lerão o livro e vocês vão ver isso. Agora, eu peço permissão a vocês para que vocês, para ler o finalzinho da narrativa, porque ela também vai mostrar como é que esse nordestino piauiense fica diante da seca, não é? Quer dizer, ele não quer ir embora, mas ele termina indo embora para São Paulo. Aí ele vai contando que ele finalmente lembrou-se de tudo quanto de bom e ruim de sua vida tão cheia, de altos e baixos naquela terra. Foi quando sentiu aquela coisa morna correndo pelo rosto. Passou a mão e sentiu, e viu, estava chorando. O pau de arara buzinou e partiu. Foi-se embora o homem. Fica a pergunta, esse homem voltou? Olha essa imagem do pau de arara. Olha essa imagem do sertanejo chorando. Então, boas leituras, vejam todo o material, participem do fórum e vamos discutir. Por hoje é só. Muito obrigada.